Olá, pessoal, boa noite. Para todos e todas que estão nos assistindo aqui presencialmente, sala cheia aqui na AF em São Paulo, e também para todo mundo que está nos assistindo à distância. Nós estamos fazendo aqui o primeiro download do South by Southwest. Nós teremos alguns outros, inclusive nossos convidados também estão organizando outros downloads, vão deixar os convites aqui. Mas é um prazer a gente repetir esse evento. Fizemos ano passado aqui na AFIA também, no SXSW 2025, e a gente tem até mais convidados esse ano para 2026. Eu tenho o prazer de contar primeiro com essa dupla, o Renato Grau, também conhecido como Renato Viral, né? Depois que a gente legendou, a gente usou uma legendagem automática num vídeo que eu fiz com ele, e saiu como Renato Viral, e a gente gostou bastante do nome. Ele é o Renato Viral. Foi entrevistado por mim, porque é contagiante, né? Um vírus. E o Marcel, com C cedilha, também é outra brincadeira, mas nós tivemos o prazer de estar juntos na missão Trends News, agora no South by Southwest. Fui muito bem recebido por essa dupla. Quero deixar aqui o agradecimento. E deixar o agradecimento também a toda a equipe da AFIA, que nos ajudou com a produção de conteúdo ao vivo, em tempo real, ali ao longo do evento. Então, a gente vai começar com essa dupla. Depois, eu tenho o prazer de convidar a Natália Cominali, o Edgar Arnas e a Ari Araújo. Então, a gente vai fazer um revezamento. Tem tanta gente boa que a gente vai revezar. Tem, inclusive, o Neto, que está escondido ali, que também estava lá no South by Southwest. Se mais alguém também esteve, já preparem perguntas, comentários, que a ideia é a gente fazer isso aqui de forma... Felipe também esteve lá. Roberto. Felipe está aqui, estava na missão. Roberto aqui falou. Também. Roberto também. Patrícia também estava. Patrícia. Tem bastante gente. Ó. Então, vai ser legal, porque a ideia, para quem está nos assistindo online, online é essa câmera aqui, não é? Ou eu estou na câmera errada? É a de lá. Não, online é de lá. Estou olhando para aqui, muitas câmeras. Então, para quem está nos assistindo online, mandem as perguntas, comentários. Primeiro, Renato e Marcel vão responder, depois Natália, Ari e o Edgar, mas também Patrícia, Roberto, Felipe, quem mais esteve aqui, o Neto, vai falar sobre o festival. Foi a minha primeira vez, também vou fazer um ou outro comentário, mas para a gente não perder tempo, vamos começar já com o Renato e o Marcel, os dois especialistas em transformação digital, futurismo. Renato, fundador da missão Trends News, o Marcel falou que é estagiário dele. Então, eu vou deixar os dois contarem, começando com os highlights do SXSW 2026. E já preparem perguntas de vocês aqui, quem está ao vivo e quem está online. Por favor. Começa, chefe. Bom, o Marcel, para quem não sabe, foi um dos poucos brasileiros que foi speaker esse ano lá. E a fila dele, da palestra dele, estava maior que da MWeb. Então, MWeb, né? Então é um orgulho ter um estagiário desse no grupo. Brincadeiras à parte, para quem não conhece o Trends News, né, começamos com podcast, completa o quinto ano, e a gente foi crescendo, virou um ecossistema digital, trabalhando muito no conceito de físico e digital, como está acontecendo aqui. A gente teve a oportunidade de compartilhar os momentos com as pessoas que estão aqui, e quem está em casa podendo consumir um pouquinho do que a gente bebeu na fonte lá. E a gente trabalha dentro do Trends News com muito conteúdo, com essas conexões, com transformação. E saiu a primeira missão que a gente fez, eu e o Marcel. Nós somos um grupo de 17 hosts e co-hosts no projeto, cada um dentro da sua área de competência. E eu e o Marcel nos conhecemos no South by de 2023, e a gente sempre curtiu muito o festival. E a gente falou, poxa, todo mundo cobrando, né? Leva uma galera, leva uma galera. A gente, mas será que a gente vai estragar o nosso rolê levando uma galera? E a gente se motivou a fazer pela primeira vez uma missão, e foi um negócio incrível, porque a gente conseguiu conectar pessoas incríveis, algumas que estão aqui, né? Como foi mencionado, o Roberto, o Felipe, a Patrícia não estava com a gente, mas veio de agregada. Muito bem-vindo. Se tiver uma canjinha, ela canta muito bem aqui. O Gustavo, cara, não tinha proximidade com ele, e a gente acaba, em eventos como esse, a gente vai lá, consome muito conteúdo, é muito bom, mas mais do que tudo a gente consegue conhecer pessoas incríveis. E cada evento, a primeira coisa que eu gostaria de falar do South by, cada evento tem a sua característica, tem o seu propósito. Você precisa entender
se aquele evento é o evento que você realmente precisa, que aí vai te trazer alguma coisa, porque senão você se frustra. E o SX é um evento muito completo e complexo. Então, a iniciativa de fazer uma missão para lá foi porque a gente já entende bastante isso, né? Eu vou desde 2019, Marcel desde 23, e a gente falou, poxa, a gente pode trazer uma turma, fazer um grupo legal e de troca. E a gente se propôs que a missão fosse um laboratório de cocriação de possíveis futuros. Então, lá tem formação vindo de todo lado, tudo que é novo. Então, o que a gente quer? A gente não quer só falar. Não é porque a gente é palestrante, speaker. As pessoas que estão indo com a gente, elas têm as ideias próprias. São pessoas que são destaques em suas profissões. Então, é ótimo a gente ter a oportunidade de poder trocar com essas pessoas e co-criar. Então, para começar aqui, o meu SX desse ano foi especial porque a gente conseguiu co-criar com muita gente legal, com experiências muito diferentes e a gente aproveitou o máximo do SX, não é, Marcel? É isso. Bom, é o 4º ano que eu vou para lá. Eu acho que cada ano o festival é diferente, por ele ser diferente, porque você está diferente e você está disposto a coisas diferentes. Eu não acho que é sobre palestra, apesar de ter muita coisa. Esse ano eu consegui assistir 6 palestras, porque a gente trabalhou tanto além de palestrar e de levar missão. Eu fiz uma cobertura para a CNBC. Mas eu acho que é muito do que você faz com as coisas que acontecem no South by, né? Então, você vai ver a Amy Webb falando, 15 segundos depois está no seu WhatsApp o relatório de tendências, que não é mais relatório de tendências, mudou o nome, baita marqueteira, né? Ela agora é convergência, mas é um relatório também e tudo mais. Então, não é sobre conteúdo. Conteúdo a gente segue essas pessoas, tem muita coisa boa que você já segue lá. É muito menos sobre palestra e sobre os encontros que você faz num festival desse, as pessoas que você conversa, está todo mundo muito aberto, muito disposto. Você conversa com gente que você nem sabe quem é, ninguém está preocupado se é diretor, CEO, se level, influencer, creator, diretor. Você está conversando com as pessoas, está todo mundo conversando. Tem uma história engraçada. Na primeira vez que eu fui, eu queria assistir uma palestra da Amy Webb, e eu estava na fila, e atrás de mim tinha uma senhora, e a gente ficou conversando um tempo. E todo mundo passava e dava um abraço e tirava foto com ela. Eu falei, olha, não sei quem você é não, moça, mas você deve ser legal, porque está todo mundo te cumprimentando. Qual que é o seu nome? Ela falou, é Joyce. Eu falei, legal, Joyce, prazer, Marcel. Aí ela falou, Marcel do quê? Eu falei, Marcel Nobre. E você, Joyce do quê? Ela, Joyce Pascovitch. Eu falei, legal, acho que eu já ouvi falar de você, viu? Eu não sei não, desculpa aí não ter reconhecido, mas porque eu acho que é um ambiente propício, né? Primeiro que é fora do nosso país, quando você encontra um brasileiro, você já se conecta automaticamente, está todo mundo muito aberto à cocriação de ideias, a falar, a escutar. Quando você fala, você está entendendo, quando você escuta uma pessoa completamente diferente de você, que viu a mesma coisa que você, só que numa outra perspectiva, e de repente essa cocriação faz você ter insights maravilhosos, criar conexões mais interessantes do que interesseiras, sendo mais interessado do que interesseiro. Então, para mim, o South by Southwest é uma mistura de Caminho de Santiago de Compostela com o Woodstock. Eu falo isso porque eu tenho uma banda, eu toco e tudo mais, então, para mim, a parte musical e cultural de Austin é muito legal. E Caminho de Santiago de Compostela, que você encontra um monte de louco fazendo a mesma coisa que você vai encontrar naquela jornada, né, e vai conversando com as pessoas, e parece que está todo mundo na mesma vibe, não importa se tu é médico, se tu é empreendedor, se tu é marqueteiro, se tu trabalhou na TV, você vai conectando, você vai encontrando interesses em comum, e isso vai rolando uma coisa que é inexplicável. Então, para mim, é um momento do ano que eu sempre tiro para... Não é para eu ouvir palestra, mas é para eu estourar minhas bolhas, sabe? Para eu estar aberto a conexões. Eu acho que tem gente mais inteligente que eu, que vai focado para fazer negócio. E eu tenho uma mentalidade que, para mim, negócio é consequência de bons relacionamentos, né? Então, eu conheço o Renato já há desde 2023, uns 4 anos. E a gente sempre falou, pô, a gente precisa fazer alguma coisa junto. E foi acontecer só esse ano agora, naturalmente, né? Então... Talvez tenha gente mais inteligente que consiga fazer negócio lá de forma mais intencional. Tem gente que é serial networker, que vai para lá, tocar cartão. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, você vai para lá só para fazer foto, fazer imagem para Instagram, também tá tudo bem. E eu acho que é isso, a gente entender que cada um tem seu objetivo, cada um tem a sua forma de viver o festival, de lidar com ele. E eu acho que é sempre muito proveitoso para quem vai, independente de qual é o objetivo. Excelente, Marcel, Renato. Enquanto a gente espera aqui, eu vou abrir já para as perguntas, comentários de vocês. Eu queria pegar de vocês o que foi o mote principal do festival esse ano, né? Assim, se vocês tivessem que resumir em algumas poucas palavras, qual foi a principal tendência que vocês viram? Ambos aqui, especialistas em transformação digital e futurismo. Para onde as coisas estão indo? Se vocês fossem deixar um recado para quem está nos assistindo, tanto aqui presencialmente ou online,
O que vocês gostariam de destacar? Renato, primeiro. É muito interessante, né? A quantidade de sessões de conteúdos que você tem lá, você vai ouvindo um insight aqui, um insight ali, né? A conclusão, uma palavra, algum conceito, e depois você vai montando um Lego. Na minha visão, está muito da questão de... desde que a IA começou a vir com o ChatGPT forte, eu comecei a falar, mas não é a IA, e a IA vai ser a nova eletricidade. A eletricidade, quando foi inventada, saiu nas manchetes dos jornais, depois veio rádio, televisão, motor, e a eletricidade sumiu, e a tinha e tem o potencial para ser a nova eletricidade e sumir. Então, sem dúvida alguma, a IA está fazendo uma diferença absurda, e todo mundo tem falado nos últimos anos, principalmente falando de South by o ano passado, muito de IA, e nesse momento começou a se questionar a IA como tecnologia. Então, você tem que olhar agora como sistema, né? Você tem que olhar a operação, olhar como processo. Se você olhar como tecnologia, ela não vai dar o resultado que você precisa. Você tem que ter um novo mindset. Aquela história de quando o trem foi inventado, o ser humano queria cavalos mais rápidos, não queria trem. Então, eu acho que, de uma mesma maneira, a gente tem que começar a pensar com um mindset diferente. O mindset que a gente tem, a maior parte das pessoas não está preparado para a aplicação da IA nas organizações. E quando a gente fala para o corpo humano, também passa a ser uma nova organização, porque a própria medicina está saindo de uma medicina de cuidar da doença para cuidar da saúde, de prevenção, a partir de tecnologia, de medicina remota, de biomarcadores. Então, passa a ser um sistema também. E vai se aproximando cada vez mais a parte do hardware, do que são o silício, do que é o humano, da edição genética. Então, está se fundindo cada vez mais. Então, para mim, a grande entrega, insight, é que a gente tem que olhar tudo agora como sistemas interligados. Marcel, eu vou, antes de você responder, excelente tema. O Renato já levantou algumas bolas aqui para você cortar. Você vai responder, eu vou passar as perguntas, mas eu quero que você conte também de uma experiência que me deixou com vontade de fazer, mas eu já tinha vindo embora. Então, o Marcel participou ali de um teste, de um voo solo com o carro voador da Embraer. Vai contar para a gente também como é que foi isso. Não é da Embraer, é da Lift, é uma empresa... Ele achei que fosse da Embraer. Não, a Embraer faz umas coisas melhores do que aquilo. Aquilo lá, se juntar meia dúzia da gente aqui, a gente faz um igual com Lego. O ano passado teve. A Lyft não é o mesmo de carros, tá? Porque tem o Uber de lá, tem Uber e tem a Lyft com Y, essa Lyft com I. É de um maluco lá que o cara resolveu botar um drone, é um assento com um iPad e um joystick de videogame. E no ano passado eu não tive coragem de ir. Roberto foi também, né, Roberto, esse ano. Mas é uma experiência muito, muito interessante. Para quem tem até 102 quilos. Renato voltou com 3 pacotes de Monjaro, falou, ano que vem eu vou. Mas é uma experiência muito interessante para a gente ver como que a mobilidade urbana está sendo moldada, né? A ficção científica ela vai antecipando um pouco o desejo do homem, ou ela antecipa, ou a gente vai copiando a ficção científica que vai se tornando realidade. E foi uma experiência muito legal. O ano passado eu não tive coragem de ir. Essa é a palavra, eu não tive coragem. O Gui Alves foi. Eu falei, você é maluco, eu não subo nisso. E a gente conheceu um cara da Embraer, que é o Clenilson, que é o cara responsável por criar a Embraer X, que é o braço de inovação da Embraer, que já apresentou há 3, 4 anos atrás o eVTOL deles. O eVTOL é um veículo de pouso e decolagem vertical elétrico. Autônomo também, mas você pode pilotar. E é outra coisa, uma aeronave quase do tamanho metade dessa sala aqui, com asa e tudo mais. Esse não, esse é um negócio que tem onde ali em cima você senta no negócio. E aí, no ano passado, eu fiquei um pouco receoso, e esse ano mudou bastante. Eu percebi que eles estão bastante cuidadosos, você passa por um processo de um treinamento, né, Roberto? Você vê um vídeo que vai te explicando a aeronave, se cair e tal, tem paraquedas, tal.
falou, não cai, tem as pás, tem não sei o que lá, mas eles fazem um negócio muito controlado, você só pode voar até 10 metros, ele tem guardrails digitais que você só pode, você não pode, ainda mais brasileiro, né, imagina. Então você pode 15 metros, 15 por 15 por 15 por 15 e 10 metros de altura. Então é um espaço pequeno para você, mas é uma experiência muito interessante, super seguro, se o cara capotar lá em cima, ele consegue pousar, ele decola sozinho, e eu acho que vale a pena a gente pensar em como que isso pode impactar mobilidade. E para mim o South by Southwest esse ano, Gustavo, teve uma coisa de que, bom, 23 era o começo da IA, né, como a gente conhece hoje, não o começo da tecnologia, mas o começo da popularização da IA. Teve a palestra do Greg Brockman, que é um dos fundadores da OpenAI, que foi uma porcaria, porque esses caras são treinados com media training para não responder as perguntas que a gente quer ouvir. Mas era muito, nossa, que maravilha, olha só, o ser humano agora criou um negócio mais inteligente que ele. 2024, nossa, olha quanta coisa legal que a gente está fazendo. 2025, olha os cases. E esse ano foi meio, caramba, velho, que saco, né? Vamos lá falar de IA de novo. E o papo foi muito legal, tá? Mas vamos começar a falar de regulação? Vamos começar a falar de efeito colateral? Vamos falar um pouquinho de privacidade? Então, o que ficou muito claro para mim é o ser humano começando a questionar qual que é o seu papel no meio do momento em que tudo parece que é tecnologia. E aí parece que o centro é a tecnologia e não o ser humano. E eu acho que o festival esse ano botou o ser humano no centro e botou a tecnologia no lugar dela, como algo que tem que servir ao ser humano e não o contrário, né? Eu sempre pergunto, será que é a gente que está usando a tecnologia ou será que é a tecnologia que está usando a gente? Está mais para a tecnologia usar a gente do que ela. E aí foi para um caminho também de muita coisa de inteligência social, de contato, da gente voltar a comunidades e tudo mais. Teve uma parte de biohacking também relativamente forte, eu não sei se vocês acompanharam. E eu fiquei surpreso que esse ano não teve nada de computação quântica, que é algo que vinha crescente nos últimos anos. Parece que a gente está no inverno aí da computação quântica. Talvez vai desaparecer uns 2, 3 anos e depois volta como um trator. Então, um resumo muito breve do que foi. Eu assisti pouca coisa, mas do que eu pude acompanhar foi muito do ser humano de volta no centro e qual que é o papel humano no mundo tão robotizado. A computação quântica está viajando com o metaverso, né? Eles estão fora. Não, eu discordo. Eu acho que foi falha na curadoria. Porque tem muita coisa avançando muito de computação quântica. Para mim, teve um gap grande em curadoria. Sim. E dominou, mas agora, esse ano, acho que menos do que o ano passado, porque veio muita gente, não veio mais gente falar bem da IA, veio mais gente olhar o lado oculto da IA. Mas esqueceram de verdade, e aí tem várias teorias, é muito menos, não é hype, computação quântica é um negócio muito sério, não é hype, ou é algum gap de curadoria mesmo, ou de você precisa se aplicar para palestrar lá, ou gente que não aplicou para palestrar lá. Geralmente quem conhece muito de computação quântica são gente que não consegue se comunicar com seres humanos normais, então tem isso também. Ou, às vezes, acontece isso, eu fico um tempo sem falar, um período de maturação da tecnologia. A gente ainda está muito longe de ser um negócio aplicável em larga escala, mas eu acho que talvez seja esse momento, mais ou menos, de, tá bom, já falamos um pouco, não tem nada de novidade, então pode ser, ou pode ser um gap de curadoria mesmo. Eu vou aproveitar agora para saber se alguém da plateia, aqui, presencial, online, tem alguma pergunta. Eu vou passar para o Felipe, ele vai fazer uma pergunta e também vai falar os comentários dele sobre o primeiro South by Southwest. Queria agradecer primeiro, Gustavo, por poder organizar esse evento aqui. Acho que é uma oportunidade boa. A primeira vez que a gente se junta depois do evento também, então, para trocar algumas ideias. E tem uma pergunta que eu queria ter feito lá no final e eu acabei não fazendo. Se a gente fosse pegar e destilar o que foi do evento, como que ele impacta a vida da pessoa normal que está hoje aqui? O que vocês veem de impacto nos próximos 5 anos? Você fala do que a gente viu lá. Eu tenho minha ideia aqui, mas eu acho que eu queria ouvir eles primeiro para não tendenciar. Você está falando em geral, não nada específico. Pode ser para médico, mas no geral, a vida das pessoas hoje. O que impactaria nos próximos 5 anos? Então, na minha visão, nos próximos 3 anos, a questão de IA mais a IA física, né, que são os robôs humanoides, vai ser uma devastação absurda de empregos. Vai ter que se mudar totalmente os parâmetros que tem a humanidade. Então, num primeiro raciocínio, é o lado negativo. Poxa, mas tanta gente vai perder emprego. Sim, mas todo problema tem toda dor gera uma oportunidade. E aí cabe a gente explorar essa oportunidade que eu acho que a gente tem realmente de a gente voltar a ser mais humanos. Então, o que o Marcel trouxe aqui,
que a gente viu muitas questões relacionadas aos humanos dentro do mundo da IA, é a oportunidade de a gente ter que entender, com um novo mindset, como a gente pode repensar uma sociedade que as pessoas, a maior parte das pessoas hoje não trabalham por prazer, elas trabalham por obrigação, porque tem que ter uma remuneração. Então, se elas não trabalham por prazer, os robôs e as IAs podem trabalhar, fazer os trabalhos operacionais por essas pessoas. E a gente só tem que reimaginar uma sociedade que as pessoas exerçam mais os lados humanos e deixe o robô fazer o que a gente não gosta. O que é uma pessoa normal? O impacto nas pessoas normais foi boa, Felipe. Cara, eu acho que é um pouco o que o Renato falou. Eu tenho uma visão não tão otimista assim. Eu acho que tem muita narrativa que infla uma expectativa sobre a tecnologia que não é real. A gente está no começo da IA, isso é um Atari ainda, isso é um moedor de carne ainda. Tem muita coisa para evoluir. É muito difícil conseguir planejar, é muito difícil você fazer foresight futuros hoje, porque antigamente todas as revoluções que aconteceram na história da humanidade foi por uma tecnologia exclusiva. Então, a máquina a vapor, depois a eletricidade, celular, essas coisas. E agora você converge para muitas tecnologias. Então você tem IoT, você tem internet 5G, inteligência artificial, impressora 3D, biotecnologia, computação quântica. Quando você soma essas tecnologias, é possível criar coisas que a gente jamais imagina. Então, você pegar, por exemplo, um Uber da vida, é um carro, um GPS, um celular e uma conexão. Não tem nenhuma tecnologia absurda aqui, mas essas 4 tecnologias somadas permitiu criar esse modelo de negócio. Então, se a gente pensar lá na frente, se juntar cripto com impressora 3D, com biotecnologia, com computação quântica, o que não dá para fazer? Mas eu acho que a gente está indo para 2 caminhos que eu acho bem interessante. Um caminho é a gente começar a questionar qual que é o nosso papel como ser humano. A gente se robotizou demais desde a época da Revolução Industrial. Então, se a gente analisar o quão de trabalho braçal a gente faz ainda, ou repetitivo, ou um trabalho que um robô pode fazer, volta para o robô. Eu prefiro um robô colhendo cana do que uma criança. Eu prefiro um robô participando de 18 reuniões por dia do que a gente. Então, eu acho que tem um lado que a gente precisou de uma tecnologia tão avançada quanto essa, para a gente voltar a perguntar, tá bom, o que é humano? O que é essa? Qual que é o papel do ser humano num contexto onde tudo que eu aprendi nos últimos 300 anos como ser humano me robotizou demais, e a gente entra numa era onde robôs humanizados vão ocupar o espaço de seres humanos robotizados. Então, como é que a gente se reumaniza? Então, eu acho que a gente vai passar por esse processo de consciência, o processo de questionamento. Eu vejo um movimento cada vez maior das pessoas questionando isso e até refutando um pouco a tecnologia por conta disso. E vejo um processo dessa simbiose. Eu tenho um amigo palestrante bastante conhecido lá no South by South, que é o Neil Redding, que ele fala dessa simbiose entre homem e máquina. A gente tem diversos tipos de inteligência, como a inteligência racional, inteligência emocional, inteligência social, inteligência espacial, e agora a gente teve acesso à inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, mas estamos categorizando dessa forma, que deu acesso a uma coisa que, em termos de análise preditiva, análise de padrões, de dados e para tarefas repetitivas, ele é muito mais competente que a gente. E a gente está tentando descobrir, tá bom, se eu estou fazendo isso nos últimos 300 anos, que não é meu papel, o que eu vou fazer a partir de agora? E aí talvez a gente vai descobrir que o futuro é menos sobre ou e mais sobre e. Não é sobre ou máquina ou ser humano. Para as máquinas, o que é de máquinas, para seres humanos, o que é de ser humano. Vou aproveitar agora. Felipe, eu acho que queria fazer um comentário. Ele vai responder. Só estou dizendo que vocês dois já deixaram ótimos ganchos para os 3 que vão vir em seguida, que vão falar de saúde e essa ideia também do papel do médico e dos outros profissionais de saúde nesse momento de inteligência artificial. Mas, Felipe, a gente agora quer te ouvir. Qual foi a sua visão para os próximos 5 anos? Tá. Antes de começar a visão, só falar que a experiência para mim lá foi enriquecedora. E eu brinco que, para mim, mais do que assistir as palestras, era uma coisa que eu já estava esperando, ouvir de tecnologia. Mas era ver a reação e ouvir pessoas que pensam completamente diferente de mim sobre aquela mesma palestra que eu vi. Parecia que, quando a gente discutia, parece que a gente estava vendo palestras diferentes. Então, esse fato de ter ido num grupo com pessoas diversas foi muito legal. E as baladas à noite aí que o nosso mestre Renato proporcionava também era uma coisa que eu não estava esperando, não tinha nem saúde para conseguir fazer tudo. Não, mas foi uma 50% da culpa é minha, 50% é do Marcelo. É dele. Mas eu acho que, para mim, uma palestra que me pegou muito foi a do Mattering, da Jennifer, que fala... Porque eu acho que isso que a gente está falando, que os robôs e a IA, ela está pegando uma parte das nossas funções... E a gente não está sabendo para onde ir.
E a gente acaba usando a IA até como uma muleta. Quando me falaram lá que praticamente 1/3 dos adolescentes americanos estão usando a IA como conforto emocional, em vez de procurar o pai, a mãe, um padre, sei lá, alguém para falar isso, um humano, está falando com uma IA que nem foi feita para aquilo. Eu brinco que você está dividindo a sua parte mais preciosa com uma psicopata, né? Porque não tem emoção ali, né? Então, eu acho que isso me preocupa. Esse é o lado negro que eu vejo de, talvez, nesse meio do caminho, a gente perder propósito, né? A humanidade perder propósito. Como que a gente volta, como que a gente... Eu acho que tem um lado bonito da gente poder abrir uma oportunidade para a gente se desenvolver como ser humano e voltar a ter mais uma humanidade, né? Mas também tem esse lado negro que a gente vai estar nessa balança. É isso que me preocupa. Eu não sei para onde que a gente vai. Eu acho que a gente vai descobrir eu acho que agora a gente vai descobrir o propósito, de verdade. Eu acho que a gente ainda não descobriu. Acho que a gente está perdido há muito tempo e acho que talvez agora a gente vai por obrigação, vai no forceps, sabe? Essa é a minha percepção. Felipe, para mim, desde o começo dos tempos, é a eterna luta entre o bem e o mal. Sempre vai ser. O contexto é outro, as ferramentas são outras. Mas, no final das contas, quem está aqui, pelo menos algumas das pessoas que eu conheci, eu só vi do lado do bem. E eu acho que a gente é mais forte e a gente consegue descobrir um caminho. Excelente. Eu quero outras perguntas ou comentários aqui. Felipe, esteve lá. Alguém aqui da plateia? Alguém que não teve também, né? Que tem uma curiosidade, né, Gustavo? Vou chamar o Neto aqui para ele trazer as percepções dele a respeito do evento. Deixa aqui o microfone. Eu tive pela segunda vez, né? A primeira vez tive a sorte de acompanhar o Renato ali, fiquei muito próximo dele. E você... Ano passado eu não fui, fiquei muito ansioso aqui, que queria estar lá, né? Esse é um problema. Se você for, você vai querer estar no próximo ano lá. Isso acontece. E é muito legal, muito interessante. Esse ano eu fui... Será que vai ser tão interessante quando foi o primeiro que eu fui, né? E foi também similar. A energia da cidade, a cidade está à frente do nosso tempo, né? Você vê carros autônomos andando, entregas de encomendas por... Então você fica, é muito legal, tem uma vibração, uma energia, né? É uma cidade que tem mais música ao vivo, onde você vai tem música boa tocando. Então é uma experiência o Marcelo descreveu muito bem, né? Não é só as palestras você consegue ver em qualquer lugar. A que mais me impactou, que me chamou mais atenção, era uma empresa que estava utilizando código de DNA para fazer um Large Language Model, fazer um modelo de linguagem de DNA. Então, aquilo é incrível, né? Eles estão buscando, mapeando DNA de protozoários em praias na Ásia, no mundo todo, para criar um grande modelo e interagir ali para conseguir antibióticos, né? Conseguir estudar melhor o DNA através da tecnologia, dessa arquitetura nova dos Large Language Models, né? Incrível, recomendo demais e recomendo muito estar com eles ali, porque muda tudo. Se você vai sozinho, né, é uma coisa, se você vai com um amigo, mas se você estiver com quem sabe lá, né, eles contam todas as histórias e se diverte, é incrível estar com o Marcelo, estar com o Renato, vale muito a pena. Eu recomendo muito estar com essa turma lá, né? Com quem foi, pode confirmar isso. A gente trouxe uns vendedores comissionados aqui, vocês vão identificando ao longo do tempo. Tem um desconto da próxima missão. Aí, ó, já está pensando no 27, tá vendo? A gente tem uma pergunta aqui da nossa plateia online, excelente, podem enviar mais aqui. A pergunta é o seguinte: pensando em nossos perrengues tupiniquins, em saúde complementar e saúde pública, que experiência podem fazer sentido para uma evolução mais consistente? Então, vamos deixar aqui para os dois, e eu vou aproveitar depois para a gente fazer a troca também para os nossos 3 próximos convidados. Acho que eles vão saber responder melhor que a gente essa pergunta, inclusive. Eu estou envolvido em muitos projetos de tecnologia na área da saúde e eu acho que a inteligência artificial e as soluções baseadas nisso, elas podem democratizar muito o acesso à saúde. Então, as soluções parecem caras, mas não são. Elas provocam um impacto bastante grande. Eu estou envolvido num projeto de implantação de inteligência artificial
e mais de 80 hospitais para cuidar de toda a jornada do paciente. Então, desde o primeiro atendimento, uma IA conversacional, não se digita mais nada, nem com enfermagem, nem com médico. Então, tem suporte a apoio à decisão clínica. Isso é transformacional. Então, eu acho que um país que tem poucos recursos como o nosso, que é o que foi falado, a tecnologia promove o acesso, tão simples quanto. Eu não vou falar de South by Southwest, porque eu não acompanhei trilha de health lá, mas do que eu tenho acompanhado desse mercado, tá, Gustavo? Eu acho que tem alguns caminhos, né? Tem um caminho de descoberta de novos medicamentos, de novas proteínas, de novas doenças, sendo usado por IA. Tem uma parte de CRISPR, que é edição genética, né, através de um ribossomo sintético, que já foi prêmio Nobel de 2 cientistas, que também não ouvi falar nada esse ano, mas que está acontecendo. Tem uma outra parte de manipulação de DNA para trazer de volta à vida animais em extinção. Essa discussão é cada vez maior, mais forte. Tem uma parte sendo usada também de IA para descobrir que animais, como é que eles se comunicam e tudo mais, que para mim tem um pouco a ver com a saúde, porque isso te ajuda também a entender um pouco mais a nossa relação com o ser humano. Mas eu recomendaria vocês assistirem um programa chamado Expresso Futuro, do Ronaldo Lemos. É uma das mentes mais brilhantes e digitais. Cada temporada ele faz num lugar completamente diferente. Então ele já fez China, já fez esses lugares, mas ele já fez uma temporada inteira para investigar a inovação na África, fez uma temporada inteira para investigar na Amazônia, e a última temporada que ele fez foi na Letônia, que é um país que a gente mal sabe indicar no mapa, e a Letônia tem um dos governos digitais mais evoluídos do mundo. E uma das coisas que eles têm lá é um sistema de saúde digital desproporcional. Então, qualquer hospital que você vá, tem os seus dados médicos, em qualquer lugar que você vá, todo médico que tem alguma interação com você, coloca seus dados nesse sistema centralizado. Então, depois de guerra que eles tiveram, de separação, de invasão e tudo mais, eles, através da tecnologia, eles conseguiram se tornar um dos países mais digitais e mais evoluídos tecnologicamente do mundo. Um país pequeno, lógico que é mais fácil fazer aqui, mas se a gente for falar de tamanho, a China é muito mais digitalizada que a gente, e aí vai para um outro caminho de escala. Eu acho que a inteligência artificial levou as coisas para um custo marginal, e dá para você fazer uma coisa que era impossível antes, que era escala com ultra customização. Então, ou você tinha que escolher escala ou ultra customização, e a inteligência artificial permitiu com que a gente fizesse isso, tanto na saúde quanto na educação. Né? Então, eu fui visitar uma escola chamada Alpha School, há 2 anos atrás, em Austin, da Mackenzie Price, que ela criou uma metodologia chamada 2-Hour Learning, que as crianças, durante 2 horas do dia, elas usam plataformas de ensino online, e tem um robozinho, um tutor, um agente de IA dessa escola que fica ajustando os desafios para as crianças de acordo com as habilidades que elas têm. Então, se ela está indo mal em matemática, o robô vai dando exercícios mais fáceis e vai colocando ela num trilho para ela evoluir mais rápido. Se ela tem mais aptidão para outras coisas, ele vai esticando um pouco mais. E aí, dentro dessa metodologia, então a criança escolhe um projeto para ela trabalhar o ano. Eu quero fazer um musical na Broadway. E tudo ela vai aprender em volta desse projeto. Ela vai aprender matemática, biologia. E aí ela usa a inteligência artificial e o professor vira um mentor durante 2 horas. E o restante do dia, ele sociabiliza e tudo mais. Quanto mais nova a criança, menos tempo em tela, mais tempo convivendo. Quanto mais velha, aumenta um pouco até chegar a 2 horas. Então, eu acho que não é mais uma questão, né? No futuro vão ter 2 tipos de empresas que vão usar a inteligência artificial e que vão deixar de existir. Assim como vão ter 2 tipos de profissionais, aqueles que usam a inteligência artificial ou aqueles que vão se tornar obsoletos. Então, eu acho que essa é a ferramenta que vai permitir escala com personalização. Na saúde, na educação, seja lá o que for. Excelente. Pessoal, olha, muito bom aqui já a nossa primeira metade de download do South by Southwest. Eu quero agradecer ao Marcel e ao Renato. A gente tem mais 3 participantes do evento que vão trazer também suas visões. Vocês 2 continuam convidados, caso possam, a estar aqui com a gente, continuar contribuindo. A gente vai só fazer uma troca aqui de convidados para poder ouvir todo mundo. Mas quero muito agradecer os 2, tanto pela presença aqui, quanto pela companhia e pelo apoio, curadoria lá em Austin, né, que vem o próximo agora em 2027. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Quem tiver interesse em conhecer a missão South by Southwest Trends News 2027, só conectar comigo com o Renato, vai ser um prazer. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Gustavo. Valeu, pessoal.